Então, para criar uma tela nova, a gente faz também pelo Developer Studio. A gente vai criar uma entidade do zero, certo? Então vamos lá, os mesmos passos de criar um novo projeto. Não muda em nada aqui, são as mesmas opções. FS Customization Project, colocar um nome para o projeto, treinamento, tela nova. Pegar o build home, aqui no IPE, colocar aqui, tab, pegar a versão, beleza? Pegar o CIFS, computer, aqui no Java, mudar para dev, next, deixar como tá, next, pegar a conexão, no caso aqui no Java, já está configurada, set as main database, next, e a conexão com Harvest. Os mesmos passos de adicionar um campo na tela, certo? Vou dar um teste aqui. Ok. Criei meu projeto. Essa entidade nova eu vou adicionar no módulo interp, que vai como se fosse uns dados básicos. Eu vou fazer o cadastro de veículos, certo? Então aqui, criei meu projeto, vou expandir os componentes. Como eu vou criar ele no módulo interp, em cima dos componentes eu vou dar um botão direito, novo componente, certo? E vou dar nome interp, que é onde eu vou adicionar ele. Ok, ele criou aqui, certo? Não tem nada nele, vou dar um botão direito em cima dele, new. Aí eu tenho as opções de criar coisas novas. No nosso caso vai ser uma entidade, então vai ser um entity model. Mas eu também posso criar um enumeration, posso criar uma utility, posso criar um relatório, através do report model. Tem várias opções aqui. Selecionando o entity model, aqui eu tenho que dar um nome para minha entidade. Como é uma entidade customizada, ela tem que seguir sempre o padrão de colocar o C na frente, certo? Então eu vou criar uma tela de cadastro de veículo, certo? Eu vou colocar C, veículo. Em inglês também, não pode ser nada em outra linguagem. Colocando o nome, ele já associa a camada cust aqui embaixo, ó, layer cust, dou um finish. Aí aqui ele vai criar minha entidade. Espera ele carregar. Ó, ele gera minha ponto entity com alguns campos, né? Como exemplo. Se eu vim aqui e dar um generate code, ele vai gerar aqueles arquivinhos que nós vimos no último treinamento. Um generate code. Dá um refresh aqui. Tá vendo? Ele gerou os 3 arquivinhos. E o generated files. Então vamos mudar aqui, fazendo a estrutura da nossa tabela. Agora é como se fosse adicionar um campo novo. São as mesmas definições que foram dadas. Então eu vou ter que ter uma chave, certo? A minha tabela. Então eu vou colocar aqui a de veículo. Nesse caso, como minha tabela já está com o nome customizado com o C na frente, as minhas colunas não precisam ter o C na frente. Entendeu? Só no caso de um campo novo você precisa colocar o C na frente. Ele vai ser chave, que é K, vai ser numérico. Como ele é chave, ele vai ser K no primeiro flag. Ele é mandatório, porque é chave primária. E vai ser inserível. E também vai aparecer na love, certo? E não tem o flag U, porque chave primária não precisa atualizar. E logo abaixo dele eu vou colocar meus atributos. Vou colocar aqui public owner name, que é o nome do dono do veículo, certo? Vou colocar um tamanho 2000 aqui, que é um varchar. Ele vai ser um atributo, vou colocar como mandatório. Ele vai ser inserível e pode ser atualizado. Public. Agora é só ir adicionando os campos. Vou colocar aqui a placa do carro,
Também um texto. Vou colocar 30. É mandatório também, né? Todo mundo tem uma placa. Beleza. Public. Veículo. Tipo de veículo. Seria automóvel, seria caminhão, seria truck. Nesse caso a gente vai fazer um enumeration. Deixa eu dar um. Que é aquele combo box. Um enumeration. E aqui, entre parênteses, eu tenho que referenciar meu enumeration. Só que ele não existe ainda. Eu vou dar um nome aqui para ele, mas eu vou criar ele depois. Que no caso vai ser os tipos de veículo, certo? Vou colocar os flagzinhos aqui. E eu vou criar um campo checkbox. No caso, o checkbox é um campo boolean, certo? Você marca e desmarca. Boolean. Aí entre parênteses aqui eu posso colocar os valores que ele vai ter. True. False. Certo? Porque quando você jogar esse campo na tela, ele já vai assumir que é um checkbox. E ele já vai assumir que para o valor verdadeiro ele tem que jogar true. E para o valor falso ele tem que jogar false. Em modo varchar. Entendeu? Não vai ser um boolean, vai ser um varchar de 5. Vocês vão ver no ponto Q que ele gerar. Deixa eu salvar aqui. Ele já vai auto-indentar. Ó, ele fala aqui, ó. Tipo de enumeration desconhecido. Ele não reconheceu ainda. Deixa eu só mostrar o ponto Q para vocês. Ó, tá vendo? No caso do boolean que eu citei, ele colocou um varchar 2 tamanho 5. Porque eu defini o true e falso como varchar. Entendeu? Beleza. Aqui está criada a minha entidade. Agora vamos criar um enumeration para finalizar essa entidade. A gente vem aqui no módulo interp, dá um novo e vem enumeration model. Cadê aqui? Vamos dar o mesmo nome que eu coloquei aqui, cvric type, e é o mesmo padrão para ele. Enumeration também, você tem que colocar o C na frente, porque é customizado. Então, finish. Aí aqui a gente coloca nossos valores que vão conter no combo box. Aqui quando você dá o Ctrl espaço ele tem um exemplo. Deixa eu ver se tem o que eu quero. Value, visual reference array, demo value. DB value. Truck. Já não deu muito certo, né? Tá, retomando aqui. Nós temos nossos enumeration, certo? Imagina um array do Java. Você tem aqui os values e dentro dele você vai colocar cada elemento desse array, certo? Então, você vem aqui, value, dá um nome para ele, por exemplo, truck. E dentro dele, você consegue dar um valor para o DB, que esse DB value é sempre o valor que vai aparecer no banco de dados. E o client value é sempre o valor que vai aparecer lá no combo box. Então você pode definir, para o client value eu vou querer que seja truck, que aparece na tela, mas o valor DB é 1. Então se você for fazer um select em cima do valor DB, eu quero tudo que seja truck, então tem que buscar 1. Por exemplo, eu vou colocar aqui, para vocês verem mais para frente. DB value e o client value. Como eu vou definir o mesmo nome, ele automaticamente vai omitir o client value. Ele só vai deixar o DB value. Esperar um pouco carregar. Tá vendo? Como eu coloquei no client value o mesmo nome, ele omitiu o client value e deixou o DB value porque ele é diferente. Se eu omitisse esse DB value, aí ia ficar só value e truck, certo? Então o DB value e o client value ia ter o mesmo nome, entendeu? Os mais importantes são esses dois, o DB value e o client value.
Mas sempre que você for fazer alguma rotina de banco, sempre olha o DB Valley, tá? Mas se eu coloco o cliente vale, coloco o caminhão, aí já tem uma diferença. No Client Value? É que, por exemplo, esse Client Value é o que você vai traduzir mais para frente. Então, se eu no banco tiver a linguagem em português, o Client Value vai estar caminhão, não vai estar truck. O DB Value, independente da linguagem, ele não vai mudar, entendeu? Então, sempre olha o DB Value. Mas aqui, sempre que você for colocar os nomes, coloque em inglês também, tá? Porque isso aí depois você trata no dicionário, quando você traduz. Vou colocar os outros valores aqui. Vou colocar aqui esporte, esportivo. Vou deixar assim só para vocês verem a diferença. Car, automóvel e kart. São os exemplos. Beleza. Vou rodar esse numeration aqui, ó. Vou dar um deploy dele. Rodou tudo ok, certo? Vou mostrar para vocês como que fica no banco. E como que ele funciona também. Porque em cima do numeration existem algumas funções que ele transforma o DB Value em client e o client em DB Value, que é o encode e decode. Isso é bem importante. Isso. Deixa eu carregar aqui. Céu. Beleza? Vamos ver nosso numeration como que ele ficou. Save type API. Tá ele criado aqui. Tem uma parte aqui, quer ver? Get DB Value. Ó, Get DB Values, tá vendo? O que eu coloquei como 1 ficou aqui. DB Value como 1, ele colocou. Os outros eu não coloquei DB Value nenhum. Então ele pegou o texto que estava aqui, deu um uppercase nele, né? Deixou maiúsculo e jogou como DB Value, certo? E o Client Value ficou como está o valor lá, como que está o texto, certo? Então, esses textos aqui você vai traduzir. Esse daqui vai se manter como está. E tem essas funções aqui, decode e encode. O encode, se você passar um valor client, ele vai transformar em valor DB. No caso aqui, vou passar truck. Olha lá, ele me retornou 1. Então eu sei que o truck é o valor 1 no DB. Se mudasse isso, se eu mudasse aqui a linguagem para português, já não ia funcionar. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Language sys. Talvez funcione porque não tem nenhum dicionário ainda. Set language. Ó. Ele está funcionando porque ainda não foi feito um dicionário em cima. Ele está pegando uma tradução default. Mas sempre procure usar o valor DB quando você for fazer rotina, select, essas coisas. Esse é o encode que transforma client em valor DB, certo? Aí tem o decode que faz o contrário. Se você passar um valor DB aqui, ele vai mostrar o valor client, certo? Então essas daqui são as duas funções mais importantes quando você for mexer com o enumeration. Beleza? Então eu criei meu enumeration, tá aqui ele criado. Vou tirar aqui para ficar padrão para todo mundo. O valor DB só número? Não, você pode colocar o que você quiser. Colocar palavras, é alfanumérico. Por padrão vocês colocam como? Eu deixo assim mesmo, como padrão. Que aí fica mais prático também, né? Sim, sim. Às vezes colocar a numeração 1, 2, 3, aí fica confuso. Vamos voltar para a nossa entidade. Ele vai continuar com esse negocinho aqui embaixo porque o database do developer não foi atualizado, né?
Mas se eu for rodar ele não vai dar nenhum problema. Mas antes de rodar, Fecha depois, rodar o ponto Q, né? Para criar minha tabela. Rodar aqui. Ô, louco. Quer ver? Deixa eu mudar o nome dele aqui. Isso é outra coisa que tem que tomar cuidado também. Você viu que eu coloquei o nome imported, né? Então na entidade aqui, eu tinha colocado esse nome, né? Às vezes o Oracle reconhece como deve ser uma palavra reservada do Oracle. Se você coloca um nome que pode associar uma palavra reservada, ele não consegue criar a tabela. Quando eu tentei rodar, deu erro, acusando exatamente nessa parte aqui, desse campo. Aí eu mudei o nome dele aqui para poder criar minha tabela. Deixa eu colocar o nome esse imported padrão muito adequado. Imported de carro. Carro importado. Opa. Tem aqui criar 5 tabelas. E das 5, sei lá, 3 precisa das mesmas informações. Sei lá, nome, isso, mas é para diferentes usuários, sei lá, um para cliente, outro para Fornecedor, essas coisas. Coisa assim. Tem como eu criar uma forma geralzona e depois ir puxando para cada uma dessas tabelas que seguir esse passo que você está fazendo? Depende da maneira como é feita, né? Você poderia criar uma tabela geralzona, certo? Por exemplo, a de cliente tem um campo que diferencia ela. Quer ver? Opa, customer não. Deixa eu ver aqui. Você poderia criar uma tabela geralzona filtrando pelo part type. Que tem o part type customer, tem o supplier que é o fornecedor, tem para transportador. Você poderia criar uma tabela geralzona e diferenciar por um campo só, fazendo filtro na tela. Entendeu? Tipo a tabela cadastro. Aí você vai lá cadastrando, certo? Só que na tela você cria 3 telas diferentes e monta uma view para cada, por exemplo. Ou faz um filtro na tela, diferenciando por um campo. Mas aí essa tabela ia ficar muito populada, né? Ia ficar muito cheia, ia ficar pesada. Então o adequado seria fazer 3 tabelas diferentes. Além de poder ter condições diferentes para cada um, né? Cliente, fornecedor, tratativas diferentes. Mas aí depende da necessidade. Tá, mas e se dá certo? Não, eu antes popular? Rodei meu ponto Q. Vou rodar minha entidade. Beleza, criei. Agora, estou com minha entidade criada, certo? Com os campos. Isso. Essa chave, vou explicar depois. A gente pode montar uma sequence ou fazer via código para alimentar ela. O que nós costumamos fazer é sempre alimentar via código o ID dessa tabela. Vamos fazer aqui. Vem aqui no ponto .psql, certo? A gente pode mudar em 2 partes. No primeiro insert, que é quando o usuário dá um novo na tela e ele recupera alguns valores default, certo? Ou no insert mesmo, que ele já vai entrar lá para inserir o valor e pega um max do ID e segue lá. Vou colocar no prepare insert para vocês verem que ele traz na tela depois. Então eu venho aqui mesmo, público, método dos públicos. Eu venho aqui, vou dar um override nele. Esses conceitos de override, overtake, vocês conhecem? Sim. Já viram? Então override. Vou prepare insert. Prepare insert é quem me traz os valores default, certo? Vou tirar esse código aqui. E eu vou colocar depois. Porque provavelmente aqui dentro, no core, ele deve dar um clear TTL. Ele deve limpar essa variável aqui. E eu não quero que ela seja limpa. Vou fazer um cursor. Já viu o cursor? Tá? Get ID is select max div mais 1, certo? From CD.
E tem essa função aqui, NVL, não sei se vocês já viram. O NVL é assim. Deixa eu tirar aqui, mais um Wi-Fi. O NVL é dois parâmetros. O meu primeiro é uma coluna, uma variável. O meu segundo é um valor default. Se esse daqui retornar nulo, ele assume esse segundo. Então se retornar nulo aqui, ele vai assumir 0. 0 mais 1. Ou seja, inicialmente a tabela não vai ter nada. Então esse select aqui vai retornar nulo no max. Como ele vai retornar nulo, ele vai pegar onde ele for 0 e vai somar mais 1. Então tem o meu primeiro ID. Já quando tiver uma linha na tabela, ele não vai retornar mais nulo. Ele vai retornar 1. Aí ele vai somar 1 mais 1, 2. E aí vai. Incrementando o ID, certo? Então tem essa maneira de você fazer, capturando o maior ID capturando o maior ID, somando mais 1 e jogando no TTR aqui, ou criando uma sequência, certo? Mas eu sempre costumo fazer dessa maneira. Get ID, fetch. Você não indica fazer uma sequência? Oi? Você não indica fazer uma sequência? Não vai fazer? É que sequência, toda vez que chama ela incrementa mais 1, né? Aí ficam uns buracos na sequência. Por isso que a gente faz dessa maneira. Que aí ele sempre pega o último que está na tabela, É né? que até quando a gente estava fazendo as coisas na excluía 1, tipo, ficava 1, 5, depois mudava uns números que foram muito. Fica uns buracos. Tem que criar uma variável para armazenar o valor. ID. Não. Beleza, capturei meu valor via cursor, certo? E agora eu vou adicionar ele nesse ATTR. Esse ATTR tem funções específicas que você usa com a package client sys. Então para adicionar ele, é client sys.add to ATTR. Aí ele tem 3 parâmetros: o nome da coluna, no caso aqui é de veículo, o valor que você quer passar e a qual ATTR você quer adicionar. Tá feito. Capturei meu ID e joguei no ATTR. Então quando ele for salvar posteriormente, ele vai pegar o valor daqui e vai jogar na tabela. Deu pra entender essa parte? Por quê? Deixa eu mostrar aqui no banco. Deixa eu fechar isso aqui. P. É isso que eu tô te dizendo, Gabriel. Vamos lá na nossa rotina app insert que a gente modificou com override. App insert aqui. Tu não consegue pegar tudo porque eu dei um override, tenho minha procedure base e agora eu tenho a cust, certo? A cust no começo dela, ela chama o base, que é aquele super no código, e logo após está o meu código. E tá vendo que o base, ó, ele dá um clear ATTR, ele limpa tudo que está aqui dentro. Por isso que eu joguei logo após o base. Que se eu jogasse antes, eu ia perder a minha informação. Entendeu? Então, no caso, ele vai fazer toda a procedura base, depois ele vai perder. É uma sequência. É uma sequência. Isso aí. Porque aqui nessa rotina 1 pack, ele tem um loopzinho que ele varre esse ATTR. E esse ATTR, ele vai olhando, ó, aquele primeiro parâmetro que eu coloquei, que é o nome. Então se ele acha um atributo ID veículo, eu tenho que capturar o valor dele. Então ele pega o que está no ATTR, joga na variável newRec, que essa newRec posteriormente vai ser inserida na tabela, ou atualizada, um dos dois. Então eu já estou alimentando meu ID, e já tenho minha tabela criada. Certo? Agora é a parte na tela. Como eu vou adicionar no interp, e eu já tenho na minha pasta o interp cust, eu vou utilizar ele. Mas caso não existisse o cust, é o mesmo procedimento. Você vai lá e customiza seu projeto para adicionar sua tela nova. Vou abrir meu cust aqui. Ou melhor, esse não é o cust correto. Esse aqui é sem underline. Sempre que a gente cria a tela nova, a gente adiciona no que tem underline. Deixa eu fechar aqui. Abre o SD. Porque a gente não tomou nenhuma. Não foi à frente ainda, né? Ih, tá outro nome aqui. Isso.
Beleza. Vamos pegar o Interpenderline e customizar ele para adicionar na nossa tela nova. Deu para entender até agora? Isso aqui é bem simples, dá para fazer bastante coisa. Né? Interp. Se a gente pudesse chamar, seria ideal. Source. Mas o XML ele sobe, ele só não consegue processar, né, pai? Vou dar um copy to do Interp Underline. Sempre que a gente criar a tela nova, a gente cria nesse underline aqui, que a gente vai customizar posteriormente. É figurino, certo? Depois dele processar, pai, conforme a gente conversou. Aí no caso teria que pegar o custom também do Interp lá, Interp Underline Custom. Ó, esse aqui? Precisa do custom, não tem no Interp também com Underline? Eu não teria que pegar ele também? Ah, esse daqui? Sim. Botão direito vem pra cá. Sim, está certo. Ou no cabeçalho, ou nas linhas. Entendeu? Pode dar dependência, né? Uma coluna nas linhas. Mas o caso de tela nova é mais uma grande antiga, né? É que no caso ali seria só se você puxasse alguma coisa de outra tela. Uhum. Sim. Aí já dá pra dar. Beleza, eu abri meu Interp Underline, certo? Vou dar um rebuild para não acontecer nenhum erro. Beleza, compilou com sucesso. Eu vim aqui, dar um Customize Project na camada Cust, certo? Se pegar e adicionar, eu vou criar minha tela nova. Certo. Se for no Event, aí você vai no Event. Você falou sempre Interp. Ah não, aqui é um exemplo, pode ser qualquer módulo. Desses vários módulos aqui, o cliente pode pedir. Na realidade, o consultor, quando ele pede, ele indica o caminho que ele quer colocar a tela. Por exemplo, ele quer colocar lá na ordem de venda, na pastinha ordem. Aí você vê qual módulo que está nessa pasta e joga a tela nesse módulo, entendeu? Eu estou usando o Interp como exemplo. Beleza, está criando meu projeto customizado, certo? Eu vou vir aqui na pasta Forms, dar um add, New Item. Aí aqui eu vou em IFS Applications Forms. Tenho minhas opções. Eu posso criar um form, posso criar uma Container Tab Form Window, que é um formulário com uma tab, uma Dialog Window, que é aquela DLG que vocês procuraram na sexta, Master Detail Form, Master Detail Tab Form, tem várias opções aqui. No nosso caso, eu vou escolher uma Table Window. Vamos fazer um gridzinho de cadastro. Porque não tem muitos campos, então não vale a pena fazer um formulário, né? O formulário é mais distribuído. Aqui embaixo nós damos um nome, certo? Então, como a gente escolheu Table Window, a gente mantém essa nomenclatura no começo, TBW e C vehicle, que é na camada customizada. Você viu que quando você customiza uma tela, ele adiciona underline cust, mas quando você dá um novo não, você precisa lá colocar na mão, certo? E toda a tela customizada também, Czinho na frente, logo após a nomenclatura oficial da tela, certo? Deixa eu copiar aqui. Não pegou. Deixa eu mostrar as outras nomenclaturas. Então, FRM, DLG, mas LT FRM também, é sempre essas três letrinhas no começo. Bom, TBW, a Wizard também é uma DLG, beleza? Dá um ADD. Aqui ele fala uma coisa de template, é só um warning, você dá trust, não causando nenhum problema. Beleza, gerou nossa TBW, certo? Agora nós vamos associar a nossa LU criada. LU, View, Package, nós vamos associar através daquela opção F1.
Então dá um botão direito em cima dela, Properties, e a opção F1. Vamos colocar um componente a qual ela pertence. A gente pode fazer isso selecionando pelo combo box, mas aí ele pede para logar no banco. PP, F. Numa tela que você vê tudo aquilo que não foi importado. Access Point. Escolha, sabe? Aquelas que tentaram importar em japonês, nas scripts, melhorar em japonês. Ok. E melhorar esses erros, tanto na criação lá no Connect, quanto na criação aí no vínculo lá, na nota aí, sabe também? Melhorar os erros. Pensei que tinha dado ruim já. Nessa tela é opcional. Tá meio travado. Tem que visitar um pouquinho mais. Beleza. Mas a primeira, com certeza, tá? Ele tá pra dentro. Você pode vir por aqui, né? Na setinha, para selecionar o módulo. Ou você pode colocar na mão. Mostrar os erros. Em Interp. Dá um tab. A unidade lógica é a mesma coisa. Você pode vir por aqui. Mas provavelmente a que nós criamos não está aqui, porque o database ainda não sofreu um refresh. Precisaria fazer um refresh. Então eu vou colocar na mão também. Mesmo não reconhecendo na lista, você colocando aqui ele funciona mais para frente. Isso não dá problema. Vou colocar a view e a package. Beleza. Aqui eu posso colocar um order by default para tela e um order default para tela. Eu posso fazer aqui. Vou salvar. Agora eu vou no dataset toolbox, porque eu já coloquei minha view, então eu consigo arrastar meus campos para TBW. Vamos logar no banco. Aqui no PDF. Tá aqui todos os campos que eu criei. Colunas, né? A minha chave. Vou jogar aqui na tela. O nome do dono. A placa. O tipo de veículo, você está vendo aqui? Ele criou um DB, criou um Ezinho aqui indicando que é enumeration. Mas a gente sempre joga esse daqui, porque o outro vai mostrar o valor do banco. E o nosso flag. Ó, tá vendo? Ele já reconheceu que é um checkbox. Incluindo aqui nas propriedades. Deixa eu achar aqui para vocês verem. Checkbox. Cadê? Tá aqui, ó. Esse MISC tem um checkbox, ele já associou, tá vendo? Checked value to unchecked value false, tá vendo? Ele já associou sozinho. Então pela entity você já conseguiu definir algumas propriedades da tela, certo? Já joguei todos os meus campos. Agora nós temos que vamos fazer um rebuild primeiro. Fazer rebuild para ver se não tem nada de errado com a tela. Beleza, funcionou. Agora a gente vai adicionar ele no navegador. IFS Development Tools, Edit Navigator. Aqui tenho todo o meu navegador do IFS, certo? Eu vou adicionar ele no Interp. Então ele vem aqui, Enterprise. Vou dar um botão direito nesse nó aqui e vou adicionar uma pasta nova. Porque eu tenho as opções aqui, eu posso adicionar um folder, que é uma pasta, ou eu posso adicionar uma tela, escolhendo o tipo correspondente. Quando nós formos adicionar a TBW, a gente vai escolher Table Window. Se fosse um FRM, Form Window. Se fosse uma DLG, Dialog Box. Certo? Se vocês não associar com o tipo correto, ele não funciona. Então vamos criar uma pasta aqui. Aqui tem esse número ordinal aqui, cardinal, né? É sempre bom manter na sequência. Tá vendo que é 100, 200, 300, ele está incrementando de 100 em 100. Como o meu vai ser a última pasta, eu vou colocar 1200. Mas se eu quisesse colocar entre o tax e o basic data, eu poderia colocar 1010, 1010. Certo?
Vamos lá. 1200. Tem como depois alterar esse número aí? Tem. Dá pra editar essas propriedades. Vamos colocar aqui veículo, o nome da pasta. E quando você digita o nome aqui, ele vai montando uma chave única, que essa chave única é do navegador. Ele monta tipo um XML, que ele escaneia depois e monta o navegador. No nosso caso não é um formulário, não é uma tela no caso, né? Então a gente não precisa colocar form name nem URL. E todas as nossas alterações de chaves novas, que a gente adiciona na estrutura, ele vai no Navigator Functional _ Cust. Ele também vai numa camada Cust. Porque depois ele pega todos os navigators, tanto do core, Cust, Ext, ele faz um merge. Aí ele exibe o navegador. Beleza? Dá um OK. Gerei minha pasta. Botão direito em cima dela. Eu arrastei ela, né? Deletar aqui em cima e colocar de novo. $200 vehicle. Ok. Botão direito em cima dela. Vou adicionar uma entrada nova, que vai ser a nossa tela. Como é a primeira, vamos colocar a mesma sequência das outras pastas, né? Vou colocar 100. E é uma table window. Então, table window. O nome dela vai ser vehicle também. Aqui tem que colocar o nome do formulário, que é exatamente esse nome aqui, para ele poder reconhecer e mostrar na tela. tbw cvehicle _ cust. E aqui ele monta uma URL. Se você pegar essa URL e adicionar nos favoritos, funciona, desde que esteja funcionando na tela, seja tudo correto. Vou dar um OK. Beleza, gerei minha estrutura no navegador, certo? Vou vir aqui em cima salvar. Beleza, ele salvou no Navigator Functional Cust. Vou dar um OK. E vou gerar minha nova estrutura. Geração completa. Então eu gerei meu novo navegador com minhas duas novas adições, certo? Vou fechar aqui. Agora eu vou fazer os passos igual a customização de um campo novo. Vou dar um rebuild aqui. Agora eu vou gerar o dicionário para atualizar as DLLs, marcar tudo, ok. Aqui ó, na Layer Cust, quando você customizava, ele falava que o form foi estendido, né? Agora está marcando que tem um novo formulário. Enter aqui e agora o presentation para finalizar. Aqui no PP. Você faz o mesmo processo e ao invés de criar uma pasta dentro de uma pasta global, você faz o mesmo processo que você fez. Por exemplo, você colocou dentro do global lá que é engenharia, pensa escrito. Enterprise. É Enterprise. Aí no caso, se você precisasse criar uma dessa, é o mesmo que você fez? Se precisa criar no mesmo primeiro nível, no caso? Aí você clicaria no primeiro nó lá, né? O nó pai de todo mundo. E você adicionaria uma entrada. No caso aqui, né? Ó, a de entre, se eu quisesse colocar uma pasta no mesmo nível de todo mundo aqui, né? Isso. Sim, daria, não tem problema. Vou colocar 2007, tá? Ficar lá no meio. 2007, pasta, folder test. Tá vendo? Ficou no mesmo nível das outras. Então você consegue adicionar em qualquer parte. Não, tá, o help é aqui, ó. Expandiu o help agora. Ela tá no mesmo nível. No primeiro nível, no caso, né? Ela seria um nó pai. Aí dentro dela eu adicionaria telas. Ia ficar igual essas daqui, entendeu? Vou deixar ela aqui. Então a gente não vai acontecer isso, né? Da gente criar a gente só vai adicionando. Dentro, isso. Depende também do que a gente pedir, né? Também. Sim, mas eu nunca vi de aqui nesse nível adicionar uma pasta nova. É sempre dentro de algum modo.
Eu vou deixar aqui para ver como que, para vocês verem como que fica. Beleza? Voltando aqui, Presentation, Start Scan, Transfer. É só deu um warning só. Eu vou fazer o refresh. Security. Não entendeu. Beleza? Agora eu vou dar um Start. Se tudo der certo, minha tela vai aparecer dentro daquela pasta nova criada. Viu? Facinho criar a tela nova. Rapidão. Não. Eu tô dizendo assim, eu só não serve. Você tá observando. Só fazer um Então vamos lá. checklist, não mais que isso. Né? E aí o que acontece? Amanhã eu posso chegar Então eu passo aqui. eu vou pegar a colinha, Tá minha tela aqui. um canto do olho aqui. E aí, ó, é assim, E eu não habilitei o novo. você pode ter isso, pode ter aquilo. Eu vou habilitar depois. Não, mas E também. Não é? Cadê? Ah, o passa teste não apareceu. isso. Interessante. Depois a gente vê isso aí. Eu vi ver aparecer. Pois é, Vamos aqui nas propriedades da tela. o projeto lá. F1. Eles Tá habilitado um novo aqui. diferentes. Os tempos lá deles são totalmente outros. Que Tá? estranho. Urgência urgentíssima, sabe? E eu, a minha intenção é passar outro corte desse. Deixa eu tentar de novo. Mas, pegando agora a tua ideia, Ah, pô. Vocês nem viram, hein? Nem me corrigiram que feio. você pode vir. Coloquei tab aqui. Por que eu coloquei tab? Era pra ter habilitado mais modificar essas coisas. Não habilitou. E funciona na pesquisa também, tá? Agora sim. Vou dar um novo aqui, ó. Tá vendo? Já veio com o meu ID preenchido. Mas essa coluna, como é chave, a gente vai ocultar ela, porque o usuário não precisa ver. Ele também poderia modificar, caso a gente deixasse habilitado o campo para modificar. Vou colocar aqui um Warner Douglas. Colocar uma placa. Aqui o combo box, tá vendo? Colocar truck. E aqui o checkbox. Beleza, salvei. Vamos lá. ID 2, tá vendo? Pegou o Max. Se você colocasse uma dentro, já apresentaria eles. Ups. Vou colocar aqui, ó. Os outros ó, objeto já existe, tá vendo? Aí se a gente muda aqui para 2, salvou. Isso aí, tela nova criada. Quer ver? Vamos ver no banco como que ficou. CVI. Essa é a nossa view. Tá vendo? Eu tenho o vehicle type, que é truck, e tem a coluna valor DB. No caso está 1. Então se você fosse fazer o selection, eu quero todos que é truck. Eu ia fazer o where vehicle type DB igual a 1. Certo? Sempre em cima do valor DB. Para evitar problemas de tradução em cima desse campo aqui. Entendeu? Agora para finalizar, um atributo aqui, criando um get, vou colocar só como exemplo, today date, date, chamamos. Até que a gente tenha outra forma de combinar, né? Acho que é assim, daylight, abre e fecha. Entendeu? E de repente amanhã isso Assim. vai ser discutido. Aí você
Ó, aqui dentro eu tenho várias opções. Tem o label test, tem outras propriedades também. Mas o que nós mais utilizamos é esse label test. Pode falar. No caso, depois do while, É derivado, derived. tá. Isso aí influencia alguma coisa? É assim a sintaxe do quando é Mas por enquanto. quando a gente vai criar get. Public. Tá. Deixa eu ver se ele isso aqui. Eu tenho já todo o que a gente colocou. Então eu já posso colocar rapidamente aqui. Tá vendo? Deixa eu ver se aqui tem uma explicação dele, cara. Esse que você está fazendo agora. Atributo derivado. É um slide, colocar a data ou vai pegar do sistema? Não, vou fazer um get. Que é um get e vou retornar. Você não entendeu? Não. Não, nesse atributo aqui eu vou associar a um get, uma função get. E ele vai retornar o valor para mim. Então só vai aparecer como visualização na tela. Entendeu? Não vai ser uma coluna da tabela. Ele não vai armazenar valor, ele só vai retornar valor. Vai pegar essa tela? Eu vou colocar um sysdate retornando para vocês verem como é a sintaxe. Ah, tá. No caso aqui, também eu vou colocar esse label test aqui. Esse label test é o que define o que aparece o nome aqui em cima. Tanto em formulário, tanto em TBW, ele que define qual que vai ser o label. Por exemplo, vocês criaram com C na frente. Quando vocês jogaram o label, apareceu o Czinho na frente. Mas vocês poderiam ter usado o label test para não colocar aquele C na frente. Por exemplo, vocês criaram C creation date, um label lá, por exemplo. Tava assim, né? O nome do campo. O nome do campo tava assim, né? Como atributo. Mas aí vocês poderiam ter definido um label test, arrancado C fora e dado espaço. Quando vocês fossem jogar na tela, ele ia assumir esse label test, entendeu? Então você já consegue definir o label que vai aparecer na tela por aqui, ao invés de ficar alterando manualmente no Visual Studio. Vocês fazem por aí? Sim. Label test. Deixa eu colocar aqui tudo aí. Today date. By PSQL. Para vocês verem que como para não ficar igual, né? DB PSQL. Opa. Pera, as variáveis que você criou não coloca o seu. Esses atributos aqui, Isso. como minha tabela já é customizada, ela que está com C na frente, ela já é customizada. Então os atributos dela não precisam colocar C na frente. Entendeu? Assim como as funções que você vier a criar. Se você fosse customizar um objeto existente e fosse criar uma função nova, por exemplo, a Customer Order, que é a ordem de venda, certo? Aí você precisasse criar uma procedure e uma function. Você ia precisar criar essa procedure e function com o Czinho na frente. Por exemplo, imagina que eu estou customizando um objeto existente do UFS, tá bom? Você precisa criar a procedure, C, alguma coisa. Isso se fosse num objeto existente do EFS, certo? Você precisaria colocar o C na frente para indicar que é uma rotina customizada. Já na sua entidade customizada, você não precisa colocar, porque a entidade em si define que está tudo customizado, entendeu? Atributo, procedures, functions, beleza? Voltando aqui para a entidade, para definir recuperar valor de alguma função, eu vou criar na própria entidade que nós definimos, certo? SaveRic API, get today date, passando nenhum parâmetro. Aí ele deita sozinho, reordeina
da maneira dele. Essa função aqui eu vou criar no .psql. Vai ser uma função nova, certo? Então vamos para function get date return date. Is begin int. Aqui eu vou fazer um cursor para recuperar, só para dar uma preenchida. Date from dual. Date. Bem, vocês podem criar qualquer tipo de função, tá? Desde que retorne um valor só para colocar na entidade. No caso, a gente também pode criar por exemplo, uma função aí para ela aparecer lá no grid depois, uma função para popular um grid, e aí eu não pode direto. Como assim, popular um grid? Tipo assim, colocar um filtro das janelas, né? Por exemplo, assim, quando for só caminhão, quando for só kart, assim, no caso, você cria por aí, nesse lugar. Você quer, por exemplo, que a tela só apareça truck. Aí você pode colocar aqui na tela, né? Aquele default. Ou você pode vir aqui no Developer Studio e modificar a view. Você pode vir aqui, override, certo? Aqui eu tenho minha view que ele criou. Aí aqui eu posso adicionar minhas cláusulas nessa view, cláusulas novas. Aí você pode definir db igual a 1, que é só truck, certo? No caso, por exemplo, se eu quisesse criar, por exemplo, já um filtro pré-determinado, por exemplo, uma checkbox assim, por exemplo, filtrar, tipo, tem caminhão, carro, kart, sabe assim? Teria como fazer isso? Passa por aí ou por outro jeito? Não entendi o seu tipo de filtro. Como se fosse assim. Pegar aqui e colocar, por exemplo, filter por, essa aqui vai ter Turk, Kart, aí você clica e filtra. Ah não, aí você usa o consultar da tela mesmo. O F3 você escolhe lá. Você diz o usuário escolher um filtro, né? Não é um filtro pré-determinado, fixo na view, por exemplo. Isso também pode ser. É que aí só ficaria naquela cláusula que você colocou, né? Agora pela tela você usa o consultar mesmo, que aí você escolhe lá a opção e ele popula. Eu vou fazer depois. Retomando aqui, ó, tá criada uma função, certo? Vou rodar. Deu ok. E também criou esse campo na view, mas ele não criou na tabela. Tanto quando você checar o ponto .c, ó, não tem esse campo aqui. Ele só está na view. Vou mostrar a view para vocês. Vou aqui. Se eu não tivesse feito, não teria aprovação. Edit. Ó, tá vendo? Minha função tá aqui, certo? E o campo que eu dei o nome. Então, o conteúdo e o apelido, certo? Se eu fazer um select em cima, ou jogar na tela depois, ele tem que mostrar a data de hoje. Aqui e aqui. Tá vendo? Retornar meu valor. Então você pode fazer gets também na entidade, dessa maneira. Agora eu vou jogar ele na tela.
tô vendo que o Asa que tá livre nesse quarto tá livre, mas não é livre, ele tá com suporte, ó. Esse refresh aqui não funciona, por algum motivo. Tem algum bug nele. Ele gera. Vou fechar e abrir de novo o projeto. Só que não. Nossa, Aqui não. Já criei meu cust. Interp, client, cust general. Ok. Agora a gente vem aqui no Dataset Toolbox. Conecta com o banco. Pronto, tá aqui meu novo campo criado, certo? Vou jogar ele na tela. Ó, tá vendo? Ele assumiu o label que eu coloquei lá na entidade. Cadê? Vamos aqui nas propriedades. Fica mais fácil de visualizar o label. Ó, tá vendo? Esse é o label que eu defini lá na entidade. Então você pode manipular bastante coisa por aqui. E criar bastante coisa por aqui, só pela entidade. Beleza? Essa parte do não precisa daquele Excel, é só você vir aqui e agir. Esse aqui é um comandinho que você associa a esse atributo uma função PLSQL. É nessa nomenclatura mesmo, só que não muda, tá? Você define o atributo dessa maneira aqui, certo? E dentro, aí você abre e fecha as chaves. E dentro dele, você escreve DB SQL Implementation e entre aspas você coloca a package, ponto, a função, para ele retornar o valor. Entendeu? Ponto e vírgula no final. E aqui dentro você consegue colocar outras propriedades, como label text, você pode colocar mais coisas. É que essas outras propriedades aqui eu desconheço. Eu sempre utilizo esse label text e DB SQL Implementation. Essas outras nós nunca utilizei. Esse campo vai ser você vai ser obrigatório, não. Aquelas ali, né? O obrigatório é esse flag aqui, esse segundo flag, que define se é obrigatório ou não. E como isso aqui é um get, é só um atributo, né? Não vai ser inseguível, nem atualizável, porque não existe na tabela, nem mandatório. Só informação na tela. Vou dar um build aqui e mostrar na tela. O reíntimo tem que pagar, tem que comprar, não sei o que, então a gente está aqui. No caso, quando você criou um campo novo, tem que fazer lá no dictionary, no objeto de campo, se não vai negócio ou não? Não, nesse caso não. Desse conhecimento, certo? O cliente não Obviamente a versão que a gente teria que ter uma forma diferente, mas é uma realidade, tá? Então a gente tem que se adaptar à nossa realidade para já trazer muita coisa do cliente não tem como a gente. Customização do zero nós nunca fizemos na versão 10. A gente já fez build na 10, funciona. Na hora de fazer delivery. Mas customização não. A gente sempre usa a versão que está igual a do cliente, né? Tá vendo? Ó, não consigo fazer nada. É não editar esse campo. Quem não sabe, né? Porque ele já assumiu automaticamente os flags que estão lá na entidade. Tá vendo? Ele deixa insert table igual a false. E as permissões de update not allowed, sem update. Aqui você vem, muda o nome da tela, coisas do Visual Studio. Propriedades. Mas que a gente, por falha nossa, não utilizou, tá bom? É assim, quem faz, não fez. Vou dar o nome da tela. Vim escolher esse campo aqui. Cadê o visible? Deixar igual a false. Aí é mais perfumaria. Para que possa gerar o REIN, certo? Você podia pegar aquele ID e deixar no editável também. Dentro desse projeto eu consigo adicionar várias telas ao mesmo tempo? Eu tenho que ir criando Então, eles estão vendendo o REIN. Desse daqui? O cust aqui? Não. Você consegue adicionar N TBWs, forms, DLGs. É só dar um novo aqui e adicionando.
conforme a necessidade, né? Agora, a gente adicionou o nosso incremento de ID no PPA Insert. Se nós fizermos assim, tem um problema. Você viu que eu marquei visible igual a falso, ele não escondeu, né? Às vezes ele faz isso mesmo. Commons user. Ó, mas aqui sumiu, tá vendo? O visible ele impacta aqui. Ele não sumiu ainda da tela. Se eu der um OK, pronto. Agora já foi. Mas no caso, quando você for adicionar outro novo, ele vai. Se você fechar com ele no sistema, ele vai pedir de novo pra você fazer isso aí? Pra Não. desaparecer o. Fica salvo no perfil, não vai pedir não. Aí se eu criar um perfil novo, aí ele vai pedir. É que acho que ele ficou salvo, como antes estava aparecendo, ele deixou salvo para aparecer. Agora, como eu mudei pelo Visual Studio, aí ele não desapareceu, eu precisei ir lá na opção. Mas quando está lá no cliente, não vai aparecer a coluna. Vai aparecer só aí no caso do cheque. É desenvolvimento. Olha, ele já falou que o objeto existe, certo? Eu adicionei 2 linhas de uma vez. O que ele fez? No PPA Insert. Vamos lá no nosso PPA Insert. Esse é um dos problemas de adicionar o PPA Insert. Funciona, mas eu adicionei 2 linhas, certo? E eu dei um novo na primeira linha, ele pegou o maior ID, que vai ser 3. Foi lá e colocou na tela lá. Adicionei outra linha. Qual que vai ser o maior ID? 3 de novo ainda. 3 de novo, porque eu não inseri a linha anterior, entendeu? Isso é importante. Por isso que, se você colocar no insert, você não vai ter esse problema, porque ele já vai pegar o ID na hora e inserir na tabela. Melhorar isso, né? Bom, aí. Aqui no caso de TBW, isso não é efetivo, né? Se fosse um formulário, que é um novo por vez, aí não daria muito problema. Vamos modificar o insert aqui. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se módulo fiscal e contábil estão contemplados no cliente. Isso é. Fazendo um overtake para vocês irem vendo como que é. Deixa eu achar aqui um insert. Quando eu dou overtake, ele traz toda a minha rotina, né? Vou tirar essa daqui. Só vou copiar o cursor dessas outras coisas. Vocês já viram os comandinhos que dá para usar quando dá overtake? Não. Overtake você pega a possibilidade de alguma camada, ele puxa todo o código. No caso eu dei um overtake no base. Ele puxou todo o código do base dessa função, certo? E aqui em cima eu consigo modificar no meio, no fim, no início. O override não permite isso. O override você só consegue colocar antes ou depois de uma chamada de uma camada anterior, certo? Então o overtake você está mexendo diretamente naquela camada. Só que aí tem algumas comandinhas que você pode utilizar. Por exemplo, ADD. Vou dar um ADD aqui, ele vai adicionar esse cursor lá no escopo da declaração, certo? Esse cursor e minha variável. Aí aqui, no meio do código, a gente não deixa assim. A gente utiliza comandos específicos. Porque se eu deixar assim, o meu custom, por exemplo, veio uma aplicação de um bug, certo? Ele mudou uma linha X aqui. Adicionou uma linha nova. Só que o meu custom, ele já captura anteriormente ao bug. Ele não tem essa linha nova. Então o meu custom vai ficar matando a camada anterior. Porque o custom vai rodar em cima. Ele vai matar tudo do base e vai assumir como custom. Entendeu? Só que para evitar de ficar todo o código aqui, a gente tem comandos. Text search. Esse text search, deixa eu deixar assim. Search. Ele procura um trecho do código e após encontrar o mesmo, eu posso dar um append, adicionar o meu trecho depois, esse trecho que eu encontrei. Um exemplo é mais prático. Por exemplo, estou procurando esse trecho de código, certo? Eu vou adicionar.
aqui em cima, vou adicionar esse aqui. É nossa comunicação, tá? Vamos acertando. Ok? E tá, o outro. E vou apagar todo o resto aqui. Também já. Só vou deixar isso. Aqui no caso. Certo? Aí a gente coloca o teste na frente. Daquele jeito também funciona, só que ocorrem ocasionais bugs. Então a gente deixa dessa maneira o comando, tá? Vou rodar ele aqui. Não pode ser mais do que isso. Faltou apagar isso aqui. Tá vendo a minha tela aqui? Consegue ler ali, ó? Essa funcionalidade foi liberada no SPGET2. Deixa eu apagar meu override, que eu não vou precisar mais dele. Olha só que mano. Esse bug aqui, tá vendo? Esse 539 é o nosso clássico. Isso é um update. Beleza. Deu ok, certo? Vamos ver como que ficou na package. Achando que a gente estava tendo Gia no Rio de Janeiro. Aí eu comecei a conversar. Vamos lá na nossa rotina insert. Falando isso, Ó, tem meu comando add, ele veio e adicionou meu cursor e minha variável antes do begin, certo? E meu append, ele achou aquele pedaço de código que eu pedi para ele procurar e adicionou logo em seguida, ele deu um append do código que eu coloquei, tá vendo? É assim que você faz o overtake, modificando a própria camada, quer ver? Que no caso o cust, ó, ele só vai chamar o base. Ele não vai fazer igual um override, que ele chama e depois ele tem seu próprio código. O cust ele vai chamar o base que foi modificado diretamente nele, entendeu? Aí, além do append, eu tenho o prepend, que adiciona o código antes. Então ele vai achar esse pedaço de código e colocar antes. Deixa eu rodar para vocês verem. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu colocar na sequência correta, né? Como o texto vem antes, o comando prepend vem primeiro. Exatamente. Begin. Belo posicionamento, é isso mesmo. É nessa sequência aqui. Mas eu quero dizer que a gente está nessa situação da gente trabalhando assim, olha só. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo. Normal. O Aegis o chamado. Tá vendo? Ele achou essa linha de código e jogou o código antes. E tem o comando replace, que ele pega o código que eu mandei ele buscar e substitui totalmente. É que isso daqui vocês vão usar bastante também. Foi ele que Vamos fechar a package e abrir ela de novo. é outro plano que a gente tem. Esses comandos são do IFS ou do Férias que é o mesmo? Do IFS, do Developer Studio no caso. Tem a descrição lá na documentação ou a documentação é mais funcional? Na Wiz lá? Na Wiz tem todos esses comandos aqui. A Wiz é mais técnica, a documentação mais técnica. Ó, tá vendo? Ó, ele sumiu com aquele. Ó, ele pegou o pedaço de código, comentou e substituiu pelo meu. Então vamos lá. Eu vou pegar esse pedaço de código, procurar ele, vou dar um append, certo? Aqui eu estou pegando o valor do ID, certo? E vou jogar ele na coluna. ID, vehicle, UAA, ID. Faltou 2 pontos. Não, mas o pessoal me ouve. Isso aqui dá pra mexer com várias linguagens. Beleza. Se eu vier na tela agora e dar vários novos, vou colocar aqui. Share.
Deixei como obrigatório, né? Pega aí. Eu botei aqui 2 horas. E aí é o jeito que você passou. Então, manda no descarga, WhatsApp, esse tipo de coisa urgente. Outro caso também. Você viu que ele pediu o valor do campo, né, da coluna. É porque ele está sem. Quando ele chega no insert, antes do insert, ele tem aquele check not null. Nesse caso, como esse campo não vai, essa coluna não vai aparecer na tela, eu posso comitar essa validação. Ou no prepare insert colocar um valor qualquer, 1 por exemplo, para ele seguir em frente. Eu sabia que estava, por exemplo, o Anderson tinha uma especificação para taxas. Deixa eu colocar de novo lá. Cadê o insert aqui? A gente falou, para a área técnica, é tarefa. É tarefa. Bom, ele é tarefa. Bom, a gente não sabe mais simples, olha. Se você for uma tarefa. No caso, vocês podem criar ciclos também, tá? Não tem problema nenhum, não tem um padrão a seguir. Você pode criar ciclos ou fazer dessa maneira. Eu sempre faço dessa maneira. Requedir ATT. Isso. Beleza. Agora eu consigo usar vários. Vou dar um novo aqui. Michele e para consultoria ou para o suporte. Então, para relacionamento. E aí, o que acontece comigo com ele passar as tarefas? Porque a gente. é demais, né? Eu pegaria aí o Júnior que Requedir. olharia os projetos, então não projetos para a gente. Não pegou minhas alterações. Para você também e usar aquilo que é suporte também, entendeu? Dentro da uma visão, obviamente tem isso, aí a gente depois, a gente vai chegar. Vou ver se saindo de novo funciona. Mas cada um, é assim que a gente vai ver a prioridade, principais prioridades. Né? Bom, mas isso é uma. Qual que era o primeiro e segundo caso? Tá, esse foi o último. O chamado, talvez, tá nessa pra você. Talvez seja o chamado, seja melhor pra você, né? Certo. Beleza. Tá. Cadê? Vou fazer um select em cima dela. Descartou os pacotes. Beleza, tá salvando. Com a ID na sequência. Perfeito.